Fala, meu povo! Dando sequência, então, à nossa aula sobre a aplicação da lei penal, a gente bateu um papo sobre o artigo 7º, falando lá da extraterritorialidade incondicionada, prevista no inciso 1, e da condicionada nos atos trazidos pelo inciso 2, e nos parágrafos 1º, 2º e 3º, a gente viu ali algumas peculiaridades para que haja a extraterritorialidade condicionada. Agora a gente vai bater um papo sobre o artigo 8º, 9º, 10º, 11º e 2º para finalizar a aplicação do nosso conteúdo. Beleza? Então vem comigo. Pena cumprida no estrangeiro. Como é que fica essa situação em relação ao Brasil? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. O que isso quer dizer? A pessoa foi condenada por um determinado crime no estrangeiro. Ela cumpriu a sua pena lá. Só que aquela pena é mais branda do que a pena aplicada no Brasil. Quando ele entrar em território nacional, ele vai cumprir a sua pena caso condenado por aquele mesmo crime, e nesta situação haverá uma atenuação da pena. Aquilo que ele já cumpriu será detraído da pena aplicada no Brasil. Agora, se as penas forem idênticas, nós teremos a computação. E aí vamos ficar elas por elas, mas ele vai manter a sua condenação criminal. E sendo condenado por crime no exterior, aqui no Brasil, numa próxima prática de um outro ato, de uma outra conduta criminosa, ele é considerado reincidente, tá? Nós temos aí a reincidência que ocorre quando a gente é condenado, ainda que pelo crime praticado no exterior. Joia, pessoal? Voltando para cá. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, restituições e outros efeitos civis, e 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Então, a gente foi condenado, lá no exterior e não reparou o dano ainda, porque ele tem que fazer isso aqui e o Brasil pode homologar essa sentença para obrigá-lo a fazê-lo. Da mesma forma, houve o reconhecimento de que a pessoa é inimputável no estrangeiro, ele entrou em território nacional. O Brasil pode homologar a sentença reconhecida lá para decretar sua medida de segurança aqui. Tá? Então a homologação ela pode trazer os efeitos, mesmo de uma sentença dada fora, quando dá a entrada do agente no território nacional. Beleza, pessoal? Próximo, vamos lá. Parágrafo único. A homologação depende a. Para efeitos previstos no inciso 1, ou seja, reparação de danos, de pedido da parte interessada. Então não é um efeito automático, ele depende de manifestação do requerente, da parte interessada. E B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Então observem que, para ambos os efeitos, tem que ter condição. Uma, quando traz aí a questão da reparação do dano, a questão de efeitos civis, a parte interessada tem que se manifestar. O efeito não é automático. E quando se trata de aplicação para medida de segurança, tem que ter previsão em tratado internacional sobre a questão de extraditar a pessoa para cá, para que assim haja o cumprimento e vice-versa. Caso não haja um acordo internacional, um tratado, que haja então a requisição do ministro da Justiça que representa aquele Estado, que representa aquele país. Beleza? Vamos continuar? Contagem de prazo em direito penal. O dia do início inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O que isso quer dizer, pessoal? Quando uma pessoa pratica um crime, o prazo, em regra, é contado no início, tá? Para fins penais. Então, por exemplo, a contagem do prazo prescricional, a contagem do prazo decadencial, que são institutos de direito material, levam em conta o dia do início. Então, eu pratiquei um crime de furto hoje. O prazo prescricional para que o Estado passe a exercer o jus puniendi passa a contar a partir de hoje. Então, quando eu falo em prazo prescricional, a gente bateu um papo sobre isso na nossa aula passada,
Nós olhamos a pena máxima do delito, não podemos deixar de lado a idade do agente na data do fato, porque o artigo 115 traz a incidência de metade do prazo prescricional, e depois de olhar a pena máxima do crime, a idade do agente pelo 115, a gente dá um pulinho lá no 109, para ver em quanto tempo aquele crime, por exemplo, prescreve. O furto que tem pena máxima de 4 anos, nos termos do inciso 4 do artigo 109, prescreve em 8. O que isso quer dizer? Da data do fato, que é o início do marco prescricional, nos termos do artigo 111, inciso 1, o Estado tem da data do fato, que inclui o dia do início, 8 anos para receber a denúncia. E aí o que a gente faz? Inclui o dia do início e exclui o dia do final. Se o dia do início é dia 10, o último é dia 9. Se a data do início é dia 15, o último é dia 14. Se a data do início é 17, o último é 16, porque a contagem de prazo para punir, para dar início à persecução penal ou execução penal, inclui o dia do início e exclui o dia do final. Beleza? Então, nós temos aqui a contagem do prazo penal nos termos do artigo 10, que é totalmente diferente da contagem do prazo processual. Quando a gente fala em processo penal, a gente dá um pulinho lá no artigo 798 do CPP, que traz a regra inversa. Quando eu falo em prazo processual, por exemplo, apresentar defesa, apresentar recurso, praticar um ato processual, o dia do início é excluído. Então, suponha, o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, diz que eu tenho 5 dias para apresentar alegações finais, que é uma defesa no processo penal. Pergunto, como é que eu conto esse prazo de 5 dias? Se eu for intimado na segunda, eu excluo a segunda, meu prazo começa a contar a partir de terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, como caiu em dia não útil no processo penal, como eu excluo o dia do início e ganho o dia do final, sempre prorroga. Diferente do prazo penal. Eu incluo o dia do início e perco o do final. O que isso quer dizer? Se o último dia cai em dia não útil, eu antecipo, eu não prorrogo. Se eu prorrogar, eu perco o prazo. Então, se o Estado tem 8 anos a contar do dia 7, o último dia vai ser dia 6. E se dia 6 cair em dia não útil? Ele tem que antecipar o recebimento dessa denúncia. Ou, em se tratando de prazo decadencial, a propositura dessa queixa. Se cai no sábado, o último dia é sexta. Prazo penal, 2 P's, eu perco. Prazo processual penal, 3 P's, eu ganho. Beleza? Então, no prazo penal, incluo o dia do início e excluo o do final. Se eu perco o último, eu perco a vantagem. No prazo processual penal, eu excluo o dia do início e ganho o do final. Então, eu ganho mais um, eu ganho vantagem. Beleza, pessoal? Prazo penal, 2 P's. Prazo processual penal, 3 P's. Se vocês lembrarem dessa forma, vocês não vão esquecer. E cabe mencionar que, Anderson do céu, o último dia cai no dia 30 ou 31. Eu não sei se o mês tem 30 ou 31 dias. Não esqueçam, janeiro está no ossinho, 31. Fevereiro não está no ossinho, não tem 31. Janeiro, fevereiro, março, cai no ossinho, 31. Abril não está no ossinho, tem 30. Maio cai no ossinho, 31. Junho cai fora do ossinho, tem 30. Julho, ossinho, 31. Agosto, volta, ossinho, 31. Setembro, não tem 31. Outubro, tem 31. Novembro, não tem 31. Dezembro, tem 31. Só é fechar a mão e contar os meses exatamente. Ossinho, não ossinho, ossinho, não ossinho, ossinho, não ossinho, ossinho. Acabou, volta, ossinho, não ossinho, ossinho, não ossinho. Beleza? E aí a gente chega à conclusão de que se o mês tem 30 ou 31 dias, para fazer contagem em relação a esse prazo e não se perder, seja em penal, seja em processo penal. Joia? Voltando para cá,
Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se a fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, pessoal, suponha que aqui nós estamos falando de penas. Observem que no preceito secundário da norma, todo e qualquer crime previsto no Código Penal vai trazer pena, reclusão de 1 a 2 meses. Não tem fração de dias. Reclusão de 1 a 4 anos. Reclusão de 3 meses a 6 meses. Reclusão de 1 a 5 anos. Reclusão de 2 a 8 anos. O Código dispensa frações de dias, tá? Então não existem penalidades impostas com frações de dias, porque elas são dispensáveis, conforme a gente viu aqui no artigo 11. E o artigo 12, ele traz uma informação importante. Qual? Eu tenho uma legislação especial. Essa lei se omite em relação a determinado instituto, que está previsto no Código Penal. Eu posso trazer este instituto do direito penal e aplicar na legislação especial sem problema nenhum, desde que a legislação especial não disponha em sentido contrário. Então, sim, a base, o direito penal, no seu contexto geral, pode ser aplicado à legislação especial de forma ampla, considerando aí a subsidiariedade. O norte quem dá é o direito penal. Os crimes definidos na lei especial, se não houver disposição em sentido contrário, eles abraçam perfeitamente o que dispõe o nosso Código Penal. Lembrando, claro, que quando eu faço a analogia, eu tenho um crime definido no Código Penal, eu tenho um determinado crime definido numa lei especial. O Código Penal traz um instituto, a lei especial não traz. Eu posso pegar esse instituto do direito penal e aplicar na lei especial? Depende. Eu posso fazer isso em forma de analogia, desde que seja para beneficiar. Quer ver um exemplo clássico que a gente vai bater um papo sobre isso já na próxima aula? O homicídio culposo. Quando eu falo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, eu estou falando do homicídio culposo comum. E o parágrafo 5º do artigo 121 traz a possibilidade do perdão judicial ao homicídio culposo. O juiz pode perdoar o agente quando, em decorrência daquele homicídio culposo, as consequências do crime foram tão graves, mas tão graves, que a pena se torna desnecessária. É o grande caso de uma mãe que, sem querer, por imprudência, mata o filho. Neste caso, essa mulher sofreu tanto a depressão, as tentativas de suicídio, toda a dor decorrente daquele ato de imprudência dela voltou-se contra ela, que o juiz entende que aplicar a pena naquele caso é desnecessário, porque ela já foi punida pela sua própria consciência, pela sua própria conduta. Quando eu vou para a Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito, lá no artigo 302, eu tenho a figura do homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Observem que não há nada no Código de Trânsito que retrate a figura do perdão judicial. Mas eu tenho o homicídio culposo, que é um crime similar no Código Penal. O Código Penal traz o homicídio culposo e o Código de Trânsito traz o homicídio culposo, só que o meio de praticá-lo é diferente. Direção de veículo automotor, lei específica. Há, então, crimes que se assemelham pela forma de, como é que eu posso dizer, pelas características na sua prática, imprudência, negligência, imperícia, prudência, negligência, imperícia, mas o meio de execução é diferente. Como são situações análogas, homicídio culposo, eu aplico a parte geral tanto aqui quanto aqui, eu posso fazer uma análise por analogia. O perdão judicial no Código Penal ajuda ou prejudica? Ajuda, é benéfico. Então eu posso sim, por analogia em bonum partem, para beneficiar, pegar esse instituto da parte geral e aplicar na parte especial. Então a analogia é possível, desde que seja para beneficiar, nunca para prejudicar. Joia? Pessoal, agora a gente vai para a parte massa, que é a parte de
crimes em espécie. A nossa linda parte especial. Te vejo já já.